Bom dia! O roteiro 20 de língua portuguesa traz um gênero textual que nós não tínhamos falado a respeito ainda, que é o gênero textual crônica. A crônica é um texto relativamente curto e tem como principal característica contar um acontecimento do dia a dia, um acontecimento do cotidiano, com um olhar que ninguém teve ainda. Então, são fatos do cotidiano, do nosso dia a dia, fatos corriqueiros que às vezes nós deixamos passar em branco, nós não reparamos muito, justamente por eles acontecerem sempre, mas que de repente o escritor observou de uma maneira diferente, ele deu importância àquele fato, observou seus detalhes, ele valorizou as ações e construiu uma crônica. O nome crônica vem de cronologia, porque os fatos são apresentados de acordo com o tempo em que eles vão acontecendo, então eles seguem o tempo cronológico. E elas podem ser desde crônicas jornalísticas até crônicas poéticas. Temos no Brasil renomados cronistas. A linguagem que eles apresentam é uma linguagem simples, muitas utilizam-se do humor e apresentam bastante o discurso direto, que é a reprodução das falas das personagens em diálogos. Após a leitura da crônica Medo da Eternidade de Clarice Lispector, vocês têm algumas questões para serem respondidas. Da 1 até a questão 3 são questões relacionadas a tempos verbais. Então, a primeira questão quer saber qual é o tempo verbal predominante nesta crônica, se é o presente, se é o pretérito ou se é o futuro. Depois, na questão 2, ela quer que vocês retirem pelo menos 3 verbos que estejam no pretérito perfeito do indicativo. E na terceira questão, ela quer saber em qual das alternativas há um verbo no futuro do presente. A partir da questão 4, são questões de interpretação de texto. Então, na questão 4, ela quer saber qual é a angústia da narradora. Na questão 5, como ela se sente em relação ao chiclete lá no comecinho da crônica. E, no final, esse sentimento é o mesmo, esse sentimento mudou? Na sexta, que atitude a personagem tomou que a deixou aliviada? E a 7 é uma resposta pessoal. Se você já conhecia esse gênero crônica, que geralmente nós vemos no 7º ano, e se você gostou da leitura proposta nesse roteiro. Como vocês vão criar uma crônica na produção de texto, eu retirei do material de apoio esse recorte, que é justamente o recorte que explica como fazer uma crônica narrativa. Então, narrativa, a gente já conhece, né? Narração. Então, são as histórias pautadas em ações, em verbos. Por isso, a parte de gramática, que foi a primeira parte das questões, foi pautada nos tempos verbais. E vocês têm que prestar atenção em pelo menos 5 aspectos de uma narrativa, que é o enredo, que é a história da trama, né? Quem são as personagens, o tempo em que essa história aconteceu, o espaço, que é o local, e o foco narrativo, se você vai ser o personagem participante da história ou vai ser aquele personagem observador. A crônica que vocês vão criar é a respeito de alguma experiência que vocês tinham uma expectativa e o resultado não foi aquele que vocês esperavam. Assim como aconteceu com a personagem da crônica apresentada, a crônica de Clarice Lispector. Se vocês não tiveram essa experiência, vocês vão criar, vocês vão inventar essa experiência. Uma outra dica de uma crônica narrativa é o discurso direto, e aí vocês têm que se atentar à pontuação, lembrar de colocar os 2 pontos e o travessão. Além disso, antes dos 2 pontos aparece um verbo. Ele é chamado verbo de elocução, porque ele vai anunciar o discurso. Pode ser o verbo dizer, perguntar, responder, comentar, exclamar, gritar. No exemplo que eu retirei
da própria crônica do roteiro 20 é o verbo explicar. Então, aparece o verbo como anunciando o discurso, né? Então, para a escola, me explicou. Esse explicou é um verbo de elocução. Após o verbo aparecem, então, os dois pontos e, para iniciar a fala da personagem, aparece o travessão. Lembrem disso na construção da crônica. Lembrem do compromisso do envio dos roteiros semanais, procurem enviar no dia da disciplina. Enviem os atrasados, lembrem que os professores estão esperando, estão contando com isso. O plantão de dúvidas será pelo WhatsApp. Bons estudos, fiquem com Deus.